Eu compareço à tribuna nesta tarde, nesta sessão, para aqui fazer uma rápida abordagem de matéria que foi publicada agora há poucos minutos no Estadão Online, ou seja, o jornal virtual da empresa que edita diariamente o jornal O Estadão, do Estado de São Paulo, para aqui registrar que, felizmente, o Brasil está no caminho da segurança econômica, no caminho do desenvolvimento, no caminho do crescimento autossustentado, depois de longo período, depois de muito tempo de desacertos, de excessos, de gastos superiores à arrecadação, de muito discurso e de muita falácia, conforme todos nós vimos e assistimos no período em que a presidente Dilma governou o país. No jornal O Estadão está registrada a informação que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, fez na manhã de hoje, numa solenidade, num evento com empresários no Palácio do Planalto. O ministro Meirelles disse a todos, e está divulgado, que o Brasil está vivendo uma crise econômica e que esta crise pode ser maior do que a crise dos anos 30 que o país enfrentou e precisou ultrapassar e superar. Eu tenho certeza, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, que o crescimento negativo do Produto Interno Bruto, sobre o qual eu já falei na semana passada aqui nesta tribuna, bem como a redução das compras pelas famílias brasileiras durante os últimos 12 meses, bem como a redução da atividade industrial, o crescimento do desemprego e, principalmente, a volta da inflação. Paulo, se me permite o intervalo, só para anunciar, estão aqui as candidatas a Miss Brasil. Esse concurso é o oficial, elas, como é de praxe aqui na casa, elas estão passando, cumprimentando, nesse momento que estou no exercício da de presidente, representando o presidente Renan, mas naturalmente eu só vou pedir uma salva de palma do plenário para as Miss aí, e a missão está cumprida. Vossa Excelência não me interrompeu, senhor presidente, pelo contrário, me deu o prazer e a oportunidade de também aqui poder homenagear, fazendo uma interrupção no meu pronunciamento, a beleza da mulher brasileira, que aqui está representada por todas as candidatas, e tenho também pela do meu estado, de Santa Catarina, e quero dizer a Vossa Excelência que já é tradição esta casa receber as candidatas a Miss Brasil e, com certeza, os senhores senadores aplaudem a presença de todas as senhoritas neste ato e nesse momento. Tudo bem. Presidente, só para saudar a Miss Santa Catarina. Olha ali, olha ali. Só para saudar a Miss Santa Catarina, que pelo que eu estou percebendo aqui, eu sou suspeito para falar, mas me saltou os olhos aqui. Não sei se é porque está em primeiro lugar da esquerda para a direita, mas quero aproveitar a oportunidade para saudar todas as Miss de todo o Brasil, que com muita alegria nós recebemos aqui no Senado Federal. Presidente, a dúvida aqui do plenário é se o Russomano está concorrendo também. Prazer, viu? Prazer. Não, o senador Celso Russomano é que trouxe elas aqui, como faz todos os anos. Quem é o que está te acompanhando? Daruberg, eu acredito que a nossa rondoniense é a mais bonita das Misses. Os parabéns, sejam bem-vindos aqui ao Senado. E com os apartes, que se assim podemos considerar as manifestações dos colegas, eu tive a oportunidade até de fazer um cumprimento especial à minha conterrânea, que aqui se encontrava.
Dando sequência ao meu pronunciamento, senhor presidente, depois dessa bela interrupção, uma belíssima interrupção, preciso registrar, e tenho certeza que vossas excelências compreendem as minhas palavras e o contexto da minha análise. Nós precisamos, sem dúvida alguma, senador Benedito Lira, ter um horizonte. E me parece que a matéria publicada no Estadão Online hoje, reproduzindo a palavra e as informações do ministro da Fazenda, nos dão esse horizonte, mostram a luz no fundo do túnel que nós devemos alcançar, senador Capiberibe. O Brasil passa, sem dúvida nenhuma, por uma grave crise econômica, fruto de todas estas questões que eu já abordei, mas não é errado e nem inoportuno relembrar. Inflação crescente, desemprego, atividade econômica cada vez menor quantidade, o menor índice de compra por parte das famílias, redução nos investimentos privados em todo o país, juros elevados. Meu querido senador, só para liberar ele acompanhar as nossas rainhas, está aqui o Renato Pancella, que organiza, estava acompanhando a Miss Renata Pancella do Rio Grande do Sul, mas ele, o Danilo Dávila, ele organiza esse evento há 22 anos. Então fica aqui nosso compromisso. Muito bem, 22 anos que passa aqui. Certamente não é apenas uma ilustre figura que com competência organiza, mas tem um trabalho bem mais feliz do que o nosso, porque avaliar a beleza dentre tantas belas candidatas a cada ano e há 22 anos é uma tarefa que a todos nós, com certeza, oportuniza oferecer-lhe cumprimentos. Por isso, senhor presidente, como eu dizia, nós queremos uma luz no fundo do túnel. E o ministro Meirelles deixou muito claro hoje que depois da crise que pretendemos e vamos superar com as novas notícias, com as providências, com a análise clara, séria e responsável que o governo faz, nós haveremos de ter um país diferente, onde a economia autossustentada, onde o crescimento econômico, onde a geração de empregos, onde o gasto público limitado à arrecadação vai efetivamente contribuir para que nós tenhamos nas próximas décadas uma nova realidade. Eu diria que o ministro da Fazenda, ao fazer essa declaração perante empresários, ele obviamente também convoca a classe empresarial para se associar aos esforços do governo. Eu dizia há pouco para alguns jornalistas que me perguntavam, na verdade nós temos hoje um ministro que pelo menos sabe o que está acontecendo e diz o que está acontecendo e não esconde a verdade em relação ao que acontece no Brasil, senador Randolph. Nós tivemos, lamentavelmente, no passado recente no Brasil, ministérios ou ministros da Fazenda que não demonstravam conhecer a realidade da nossa economia, ou se a conheciam, não a consideravam grave. Consideravam possível conduzir os assuntos do Estado e da economia nacional com improvisos, com bravatas, com providências insignificantes do ponto de vista de integração, do ponto de vista de articulação. Ontem, nós estivemos, a bancada catarinense, sob o comando do senador Dalírio Beber, que é o coordenador da bancada, participando de uma reunião no Ministério dos Transportes. E o senador Dário Berger, que aqui me ouve nesse instante, também participou, ao lado de quase toda a bancada de deputados federais. E nos impressiona muito, quando chegamos a um ministério, e seja ele qual for, ouvir a palavra dos ministros que hoje estão comandando a administração pública sobre o que encontraram em relação às contas públicas, ao orçamento. Senador Benedito Lira,
É inacreditável, mas tem ministério que tem 60% do orçamento deste ano comprometido com restos a pagar do ano passado. Ontem, ao meio-dia, o ministro das Cidades, Bruno Araújo, esteve presente na reunião da bancada de senadores do PSDB. O que ele contou para nós, presidente Paulo Paim, a respeito dos contratos e dos termos de compromisso que o Ministério das Cidades firmou com prefeitos municipais de todo o Brasil no programa Minha Casa Minha Vida, se considerarmos o orçamento do Ministério das Cidades deste ano e imaginarmos que ele nunca mais sofrerá alteração, todo ano se repetirá, leva mais de 70 anos para cumprir todos os compromissos assumidos pelo Ministério até a posse do presidente Temer como presidente em exercício. Tem prefeito, senador Dário Berger, e Vossa Excelência foi um grande prefeito de duas grandes cidades de Santa Catarina, São José e também a nossa capital, Florianópolis. Tem prefeito que, com base nesse contrato, buscou o imóvel, urbanizou o imóvel, fez saneamento básico, investiu, construiu a creche, construiu a escola, construiu o posto-saúde, fez tudo o que precisava, pensando que lá ia acabar sendo construído, num curto prazo, um conjunto de Minha Casa Minha Vida para 100, 200, 300 famílias. Agora, esse prefeito vai no ministério e fica sabendo que talvez o conjunto que ele pretendia fazer lá vai ser construído, mas dentro de um prazo de 70 anos. Ora, não é possível que a gente encontre embaixadas do Brasil no exterior devendo conta de luz, contratos com prefeitos firmados no Ministério da Cidade sem ter a dotação orçamentária, obras paralisadas no Ministério dos Transportes, como as que vimos ontem, senador Dário, e já vou ouvir Vossa Excelência, e que envergonham o povo catarinense quando encontram aquelas obras completamente abandonadas em Santa Catarina, por falta de recursos do Ministério. Nos disse o ministro que não sabe se terá R$1 bilhão para fazer todas as ações no setor ferroviário, aeroferroviário e rodoviário do país até o final do ano. Isso é um escândalo. Por isso, eu quero cumprimentar o ministro Meirelles. Lucidez, responsabilidade, seriedade e, acima de tudo, verdade. Precisamos da verdade, porque com a verdade a gente sabe até onde pode chegar. Ouço Vossa Excelência, senador Dário Berger. Senador Paulo Bauer, muito obrigado pela parte. Eu quero preliminarmente cumprimentar Vossa Excelência, porque aborda hoje não só um tema, mas vários temas. Dentro desses temas, eu percebo que posso concordar com Vossa Excelência que estamos vivendo uma crise histórica e sem precedente no Brasil. A verdade é que hoje a população, pelo menos do nosso estado, se apresenta com indignação, revolta e até com desesperança. E eu quero me ater à nossa reunião de ontem no Ministério do Transporte, onde, diga-se de passagem, Vossa Excelência foi soberbo em expressar a realidade da indignação do povo de Santa Catarina com relação ao governo federal e, notadamente, ao Ministério dos Transportes. Veja bem, eu relatei naquela oportunidade, acho que faço bem relatando aqui também, de que eu já participei nesse 1 ano e 6 meses que estou aqui no Senado Federal, de algumas reuniões semelhantes àquela que nós participamos ontem, com ministros diferentes. E pude perceber que, evidentemente, a questão de recursos, ela é importante, mas pude observar de maneira nítida, de forma específica, cabal, como Vossa Excelência também tem certeza que observou, que o problema não é só de recursos, o problema é de gestão também. Porque o que aconteceu com o governo federal nos últimos anos foi o governo do lançamento. Ele lançou e lançou e lançou, mas não iniciou e muito menos concluiu, evidentemente. E
Um dos exemplos que me chamou muita atenção de Vossa Excelência foi que outro dia eu fui a Jaraguá do Sul e o meu amigo Carlinhos Chiodini, que hoje é deputado estadual e serve o governo do estado lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, me mostrou um elevado que está em construção, se eu não estou equivocado, há mais de 10 anos. E que ele está praticamente concluído. E que falta apenas um recapeamento asfáltico, como Vossa Excelência ontem relatou para o ministro, e que isso importaria em cerca de 200 ou 300 mil reais, não sei. Então, na verdade, é o seguinte, não é só dinheiro que a gente pode perceber que é o grande problema hoje dos ministérios, e notadamente quero me referir ao Ministério dos Transportes. É muito triste para mim, que fui um administrador público, e que procurei fazer uma gestão de resultados capaz de levar obras, serviços e ações à população em tempo real, perceber que a 280 está agonizando há mais de 10, 15 anos. A 470, que é uma rodovia da morte, que não tem como nós circularmos por lá, senador Paim, é um negócio impressionante. Não se consegue ultrapassar. E filas de dezenas e dezenas de quilômetros. E o que é pior? O pior é que vários ministros já estiveram em Santa Catarina, dando a mesma ordem de serviço e a obra não sai do lugar. E aí nós que somos representantes do Estado, nós é que somos os culpados para que efetivamente essas obras não saiam do papel. De maneira que tudo tem um fim em si mesmo, entendeu? Tudo tem um limite. E, na verdade, a incompetência que a gente pode perceber, sobretudo desse ministério ao longo da sua história, acabou no que acabou. Infelizmente, essa é que é a triste realidade. Então, eu quero aqui me associar ao povo de Santa Catarina, quero me associar a Vossa Excelência, senador Paulo Bauer, que brilhantemente ontem fez uma bela exposição lá no Ministério dos Transportes, para registrar também a minha indignação, a minha revolta, concordar com o povo de Santa Catarina. Nós precisamos agir forte e firme para que as prioridades possam ser estabelecidas e que essas obras que estão para ser concluídas possam ser concluídas no menor espaço de tempo possível, para que nós possamos circular por Santa Catarina com desenvoltura de quem está aqui defendendo as cores do nosso Estado. Por isso, eu queria fazer esse desabafo. Eu até imaginei que, na minha vida parlamentar, eu não precisasse usar dessa retórica, vamos dizer assim, mais firme, mais forte de cobrança, mas pelo que eu percebo, não vejo outra alternativa senão declarar a minha indignação e dizer que eu estou aqui junto com Vossa Excelência e junto com o senador Dalírio Beber, atento e vigilante nos legítimos anseios do povo de Santa Catarina, das quais o Ministério do Transporte talvez seja uma das peças principais, fruto do abandono, da desconsideração que o governo federal tem com Santa Catarina. Agradeço a Vossa Excelência e quero registrar que a nossa expectativa, por conta das declarações do ministro Meirelles, por conta da exposição feita ontem pelo ministro Bruno Araújo e pelas atenções que ontem nos dispensou o ministro dos Transportes, Maurício Quintela Lessa, faz com que nós tenhamos outra vez uma expectativa positiva em relação ao ordenamento do governo, a uma ação positiva e propositiva em favor do desenvolvimento brasileiro, do país. E eu tenho certeza que Santa Catarina verá dias melhores com relação às obras de infraestrutura que nós temos em nosso estado paralisadas e que são de responsabilidade do governo federal. Com muito prazer ouço a parte que me solicitou o nobre senador alagoano Benedito Lira. Meu caro senador Paulo Bauer, eu, ao ouvir a manifestação de Vossa Excelência, no que diz respeito às obras inacabadas no seu estado,
Eu me lembrei também de fazer uma parte a Vossa Excelência para aduzir ao seu parte também o abandono das obras do governo federal no estado de Alagoas. A principal obra que o governo federal toca no estado de Alagoas é a BR-101. BR-101 Sul. Os trechos, as etapas do meu estado não tiveram qualquer tipo de avanço. Há um gargalo terrível que até agora não tiveram soluções. Há exemplo de que Vossa Excelência, nós também tivemos com o ministro Maurício Quintela Lessa, que é do meu estado, para que ele pudesse fazer esse tipo de demonstração que fizera para os representantes de Santa Catarina. E há uma coisa que as pessoas, muitas vezes, ficam fazendo qualquer tipo de especulação. É superfaturamento da obra. Como? Se uma obra que tinha previsão para iniciar e terminar com 2 anos, vai para 10. Quem começou com orçamento de 2 anos, não termina com orçamento com 10 anos. Então, é aí onde há exatamente uma sangria dos recursos, que já são poucos, com relação ao término das obras iniciadas pelo governo. Em falar em elevados, lá tem diversos elevados prontos e não tem absolutamente, a rodovia não passa por lá. Então, eu queria me associar ao pronunciamento de Vossa Excelência, com a lucidez do que está sendo tratado e exatamente fazer ver ao governo atual, e o ministro, como Vossa Excelência muito bem disse, o ministro da Fazenda, o Meirelles, sem dúvida nenhuma, não poderá fazer qualquer tipo de apologia para enganar a população. Terá que dizer a verdade, porque o brasileiro precisa saber da verdade. Por isso, cumprimento Vossa Excelência pelo pronunciamento e me alio a estas manifestações. Muito obrigado, presidente. Agradeço, senador Benedito Lira. E, já concluindo, senhor presidente, desejo aqui registrar que a verdade produz confiança. Quando existe verdade nos números, quando existe verdade nas manifestações, quando existe verdade na análise política, quando existe verdade na vontade política, obviamente que o resultado é a confiança. E como é que nós podemos fazer o Brasil avançar? Senão contando com a confiança dos brasileiros. Os brasileiros são de índole boa, os brasileiros são positivos, eles são proativos, eles contribuem. Nós já vimos grandes e vários exemplos de manifestações dos brasileiros nessa direção. As próprias manifestações acontecidas nos últimos anos nas ruas do Brasil por um governo mais sério, por um governo mais verdadeiro, por um governo mais realizador, demonstram isso. Por esse motivo, eu tenho certeza que as minhas palavras hoje aqui haverão de ser compreendidas por todos os senadores desta casa, mas também pelos ouvintes da Rádio Senado, também pelos que nos assistem na TV Senado nessa tarde. E nós precisamos, acima de tudo, ter esse pacto de confiança e confiar na verdade e nos números reais que são apresentados. E o ministro Meirelles hoje, com certeza, falou a verdade. Doa quem doer, nua e crua, mas falou. E por ter falado, eu tenho certeza que ele contará com o apoio de todos nós, com o apoio de todos os brasileiros e com a contribuição de cada um para que nós possamos vencer esta que é a maior crise econômica que o país vive desde os anos 30, como o próprio ministro mencionou na manhã de hoje. Vamos confiar, vamos acreditar e vamos fazer o Brasil crescer. Muito obrigado, senhor presidente.